Olá, turma! Tudo bem com todos? Hoje a nossa aula é sobre a planta e suas funções. Vamos lá, então, fazer nossa atividade? A gente vai observar nessa imagem que está mostrando ali, ó. Observe a árvore abaixo e numere as suas partes. Então, a gente observa nessa árvore que ela tem a sua raiz, o seu caule, a sua folha, o fruto e a flor. Vocês irão numerar 1, 2, 3, 4 e 5 e localizar essas partes da árvore. Aqui, lembrando, é a raiz, o caule, a folha, o fruto e a flor. Mais abaixo da atividade, vocês vão observar que partes da planta e suas funções. Cada parte da planta e sua função, e escreva ao lado o nome da mesma. Então, a gente vai observar que aqui tem uma fruta, uma flor, a raiz, a folha e o caule. E aqui no lado tem palavras que mostram respiração, proteção, fixação, reprodução e sustentação. Então, cada partezinha desta árvore, ela representa algo muito importante. Como aqui o caule, que vocês vão ligar, o caule, ele dá a sustentação na planta, para ela poder ficar em pé. Quando chove muito ou venta, dá aquelas tempestades, acontece de alguma árvore cair. Mas quando ela cai, é porque de certo ela também já tem muito tempo de vida e ela acaba, caindo com o vento, A folha, ela é responsável da respiração, tá? Então, a respiração é a função da folha. A raiz, ela faz a parte da fixação. Ela cria raízes na terra e ali ela fica, sustenta, ela fixa e aí ela fica ali por muitos e muitos tempos. Dependendo da árvore, geralmente as raízes elas ficam embaixo da terra. Mas quando a árvore é muito antiga, essas raízes saírem para fora. A gente observa essas raízes, sabe aonde? Na pracinha, lá no centro da nossa cidade. Observem naquelas árvores quando vocês forem lá. Também, quando aparece a flor é responsável pela reprodução. Vocês já viram que tem sempre uma abelhinha cheirando a flor? Então, a flor, dentro desse miolinho, ela tem um pólen, é um pozinho. E essa reprodução acontece como? Com o próprio vento. O vento, quando bate na flor, ela solta um pozinho e esse pozinho ela vai cair em algum lugarzinho. Então, onde ela cair, ela vai fazer essa reprodução, vai produzir mais flores. E o fruto, que é a proteção. Por que o fruto é a proteção? Porque quando a gente come uma fruta, vocês reparem que ela tem uma sementinha? Então, essa sementinha, ela está protegida, dentro. Porque essa sementinha pode ser replantada e pode ser uma árvore, no caso, frutífera, Então, essa é uma das atividades do dia. Depois que vocês localizar a função, você vai escrever, como tá pedindo aqui, o nome da mesma. Então, aqui, no caso, é o caule, que é responsável da sustentação, e essa figura, que a prof falou, caule, vocês vão escrever aqui ao lado. Que também tem as palavras aqui para poder auxiliar vocês, tudo bem? Então, essa é a nossa primeira parte da atividade. Agora, a segunda parte é um desafio. Vamos fazer uma experiência e observar o que vai acontecer dia após dia. Tire uma foto depois que se passar 7 dias de como o seu feijão ficou. Então, nós vamos precisar, para essa experiência, de um copo, tá? Pode ser qualquer copo que você tiver em casa. Vou precisar de 3 grãozinhos de feijão, um pedacinho de algodão e também vou precisar de um pouquinho de água, tá? Então, a gente vai observar o passo a passo que tá pedindo aqui. O material a Pro já apresentou. Como que eu vou fazer? Coloque as sementes de feijão no copinho plástico e cubra com algodão. Então, eu vou colocar aqui os 3 feijõezinhos,
Vou cobrir com o pedacinho de algodão, não precisa ser muito, ó, como ele vai ficar, é só para cobrir o feijão. Não preciso apertar muito, é só para deixar ele ali. Deixa eu ver aqui embaixo se dá para ver, ó, tá? Fiz isso, número 2, deixa o copinho de preferência em um lugar arejado e bem iluminado. Quando tiver um solzinho, deixa ele por um tempo curto no sol, depois deixa ele na sombra, né? Porque muito sol também pode, né, fazer não crescer. Enfim, no próximo, não esqueça de umedecer o algodão todos os dias. Então, eu já coloquei e vou colocar um pouquinho de água nesse meu algodão. Não preciso encharcar demais, não precisa de ficar ao ponto da água ficar, né, encher. Então, é só o tempo de umedecer o meu algodãozinho. Umedeci, agora o que eu vou fazer? Todos os dias eu vou molhar um pouquinho. Depois de alguns dias, você verá o brotinho crescer, mas nunca esqueça de deixar bem molhadinho. Então, aprenda brincando com essa experiência. Então, durante 7 dias, a gente vai observar o que vai acontecer. Se eu vou ter que molhar mais um pouquinho, se o meu feijãozinho começou a brotar. Quando ele brotar, você vai anotar que dia, a gente vai marcar 7 dias. Então, no primeiro dia, você vai anotar lá o que você viu de diferente, né? Se você viu alguma coisa. Não vi nada, então tudo bem. No segundo dia, você vai lá ver de novo. Leva para ficar um pouquinho pegando sol, leva um pouquinho para pegar, né, uma sombra, deixar num lugar iluminado, beleza? Aí você vai observar, aconteceu alguma coisa? Se não aconteceu, né, a gente não registra nada, mas se aconteceu, você vai colocar. Em tal dia, o brotinho apareceu, né? E quando tiver 7 dias, nós vamos ver realmente como esse feijãozinho, se ele brotou ou não brotou. Se brotou, o que aconteceu? E se não brotou, o que será que aconteceu? Tá bom? Então, essa experiência, cada um vai fazer a sua, vai registrar com uma foto e depois vai mandar para a prof. Também, para fechar a nossa aula, a gente falou sobre as partes da planta, então nada melhor como a gente pegar uma plantinha e observar o que acontece com essa plantinha. Então, para fechar a nossa explicação, então toda planta, pode ser árvore, flor, qualquer plantinha, elas têm que ter o quê? Ó, tá vendo esse aqui? Esse aqui é a raiz da planta. Toda plantinha, ela precisa de cuidados, né? Eu preciso ter terra preta, eu tenho que umedecer elas, né? Ela tem aqui, ó, dá pra ver no galinho dela, que aqui é o caule, aqui é a folha, aqui é a flor. Dentro dela tem os pólenzinhos dela, pode aparecer uma abelhinha procurando mel, né? Olha só quantas partezinhas novas estão crescendo. Ela tá bem cuidada? Tá, né? As folhinhas dela tá bem verde, tem terra. E a raiz? Aqui a gente dá para ver bastante raiz. A raiz, ó, ela penetrou na terra para dar aquela fixação, né? O caule, que é esse aqui, ele dá o quê? Ele fixa, ele protege, ele sustenta a planta, para a planta poder crescer. Todos esses cuidados é importante, por quê?